Então, a centrifugação, ela funciona como uma decantação acelerada. Geralmente, ele é utilizado para misturas heterogêneas de difícil sedimentação. No caso lá da água com areia, a areia facilmente ela se sedimenta no fundo do recipiente. Agora, para a centrifugação, o material sólido tem dificuldade de sedimentar. Então, na verdade, a centrifugação é uma decantação acelerada. A mistura é colocada dentro de um tubo, né, que vai ser colocada dentro de um aparelho chamado centrífuga. Esse aparelho vai girar com velocidade controlada, fazendo com que essa parte sólida se desloque para o fundo do tubo. E aí a parte líquida vai ser tirada da mesma forma que foi feita na decantação de sólido com líquido, tá? Então, um exemplo para aplicar a centrifugação é a separação do sangue. Coloca-se o sangue dentro desse tubo, esse tubo vai para dentro da máquina, vai haver um movimento circular, né, fazendo com que a sedimentação seja mais rápida. E aí a parte sólida, que são as células, né, células sanguíneas e as plaquetas, vão para o fundo, e a parte líquida, que é o plasma, fica acima. E aí a gente, por decantação comum, tira a parte líquida e a parte sólida está no fundo do tubo. Bom, no processo de ventilação, nós vamos separar misturas heterogêneas, sólido-sólido, de diferentes densidades. Então, vamos ventilar essa mistura e as partículas menos densas serão separadas. Um exemplo é a separação do amendoim, né? Tirar as cascas, que tem uma densidade menor, né? E o amendoim com densidade maior fica no recipiente. A peneiração, também chamada de tamização, é um processo mecânico feito com o movimento de uma peneira com malhas. Ao movermos a peneira, ela vai reter as partículas grossas da mistura, enquanto as partículas menores vão passar pela malha. Um exemplo da aplicação dessa técnica é o preparo do bolo. Nós peneiramos a farinha grossa fica retida, e a farinha fina passa pela malha, fazendo com que a massa fique bem mais fofa e o bolo também mais fofo. Esse processo de separação magnética também pode receber o nome de imantação. Alguns livros trazem esse termo, tá? Na verdade, o que nós utilizamos para fazer essa separação? Então, os materiais têm que ser sólidos. E um dos materiais tem que ter uma propriedade magnética, ou seja, ele vai ser atraído pelo ímã. Então, no exemplo aqui, eu tenho um ímã que vai atrair a limalha de ferro que está misturada no enxofre. Então, a princípio, a gente pensa até, vamos catar o ferro. Mas podem ter partículas muito pequenininhas que a gente não vai conseguir visualizar. E quando você passa o ímã, toda a limalha de ferro vai ser atraída pelo ímã, certo? Bom, então nós finalizamos os processos de separação de misturas heterogêneas e, além dos processos que nós citamos, existem outros, né, que podem ser utilizados. No entanto, o que a gente tem que ter, assim, muita preocupação, né, e muita atenção em analisar sempre o método mais adequado para cada tipo de mistura. Então, a gente viu lá no início que as misturas heterogêneas, a gente tem métodos, né, bem mais simples para utilizar. Agora, a gente inicia as misturas homogêneas e nessas misturas homogêneas, a gente vai ter que aplicar outros métodos. E aí a gente vai ter métodos baseados em propriedades físicas dos componentes da mistura, como é o caso do ponto de ebulição e a solubilidade. Então, dentre eles, a gente vai ver a destilação simples, a destilação fracionada, a evaporação, a liquefação fracionada e a fusão fracionada. Destilação simples, também chamada de ebulição, separa componentes sólido-líquido ou líquido-líquido, com auxílio de uma aparelhagem complexa formada por diversos materiais. A mistura ela vai ser colocada em um balão de destilação, como é possível ver na figura. Esse balão vai ser aquecido e, como cada substância possui seu próprio ponto de ebulição, a primeira a passar para o estado gasoso e entrar no condensador
vai ser a substância mais volátil, ou seja, a que tem a menor temperatura de ebulição. Quando essa substância gasosa entrar no condensador, ela vai passar por um tubo interno, né? E no tubo externo vai passar uma corrente de água, que vai resfriar o vapor do tubo interno. Aí, desse modo, o vapor condensa e retorna ao estado líquido, né? Sendo assim recolhido em um recipiente no final da aparelhagem. Durante esse processo, é possível perceber lá, conectado ao balão de destilação, que tem um termômetro e ele vai monitorando a temperatura com esse termômetro. Um exemplo que utiliza esse tipo de método é usado nas usinas dessalinizadoras para remover o sal presente na água do mar. A destilação fracionada é bem semelhante ao processo de destilação simples, porém vai ser utilizado quando a mistura a ser separada possui mais de 2 componentes ou quando as substâncias possuem pontos de ebulição muito próximos. Para isso, basta acoplar à aparelhagem de destilação simples uma coluna de fracionamento que é possível ver na ilustração. E conhecendo a temperatura de ebulição de cada substância, sabe-se pela temperatura indicada no termômetro qual dessas substâncias está sendo destilada. Essa destilação fracionada é muito utilizada na separação do petróleo. Nós podemos observar na coluna do lado direito que o petróleo bruto ele é aquecido, depois de aquecido, ele entra nessa coluna de fracionamento, e aí, de acordo com as temperaturas de ebulição de cada substância, elas serão recolhidas pelas tubulações dessa coluna. Então, a evaporação vai separar o sólido do líquido, onde a parte líquida vai evaporar e a parte sólida vai se cristalizar. Esse processo é muito usado nas salinas, para separar o sal da água do mar. Então, nesse caso, a água que evapora, ela vai ser liberada no ambiente. Então, se eu comparar com a destilação simples, onde a gente também pode separar o sal da água, tanto o sal quanto a água serão recolhidos de forma isolada. Aqui não, aqui eu tiro a água do sal, no entanto, eu perco a água para o ambiente. Então, se eu tivesse que separar a água do sal, sem perder nenhuma substância da água do mar, eu não poderia fazer a evaporação, eu teria que fazer a destilação simples. Mas, se nada for dito que eu preciso recolher todas as substâncias que estão na água do mar, eu posso usar a evaporação, porque aí a água vai ser liberada para o ambiente e eu vou ficar só com o sal no reservatório, ok? A liquefação fracionada ela é aplicada quando se deseja separar uma mistura com gases, que apresentam pontos de ebulição distintos. É uma técnica utilizada, por exemplo, para obter o gás oxigênio a partir do ar atmosférico. Reduz-se a temperatura, aumenta-se a pressão, e aí os gases que apresentam o ponto de ebulição mais altos se tornam líquidos antes dos demais, e com isso eles podem ser separados do sistema, uma vez que agora eles estão líquidos. Aí vai ser necessário fazer com que esses líquidos sejam separados a partir da destilação fracionada, né? Então, a gente tem um esqueminha aqui mostrando que tem uma mistura de gases, gás nitrogênio e oxigênio. Aumentou a pressão, o ar ficou liquefeito. Então, tanto o oxigênio quanto o nitrogênio agora estão líquidos. Como é que eu vou separar esses dois líquidos? Fazendo a destilação fracionada. E aí, agora, por temperatura de ebulição, aquele que tiver a menor temperatura de ebulição vai sair. Em seguida, sai o outro. Então, a fusão fracionada, ela vai separar misturas homogêneas sólido-sólido, né? Através do aquecimento da mistura, vai ser possível separar os componentes devido à diferença do ponto de fusão.
o que significa que eu não posso ter misturas eutéticas, né? Lembram que as misturas eutéticas, elas possuem temperatura de fusão constante e na ebulição varia, né? Então, essa técnica ela é muito usada para separar ligas metálicas. Vocês estão vendo aí o desenho de uma moeda de R$1, por exemplo, a gente tem cobre e níquel. Então, está misturado. Ao aquecer, pela diferença de temperatura de fusão, quando a moeda começar a derreter, você vai começar a separar os componentes de acordo com essa temperatura de fusão. Tá? E aí a gente volta naquela pergunta inicial: é possível separar o ouro 18 quilates? É possível através da fusão fracionada. Você aquece e pela diferença de temperatura de fusão, os primeiros, né, a substância que tiver menor temperatura de fusão começa a derreter, né? E aí você pode separar todos os componentes da mistura. Bom. A cromatografia é uma técnica usada para separar e identificar as substâncias de uma mistura. Geralmente, ela é utilizada para separar substâncias coradas, tais como a tinta de canetas de pintar. Então, o que é necessário para aplicar essa técnica? Nós temos que escolher um material para reter os componentes da amostra que se quer separar. Por exemplo, nós podemos usar um papel de filtro para separar os pigmentos da tinta de uma caneta esferográfica. E um material, no caso, eu posso usar o álcool, que vai arrastar os componentes da tinta. E eles serão extraídos com velocidades diferentes, e a gente pode visualizar isso. Então, como é que eu posso realizar essa técnica? Nós vamos colocar, como o esqueminha está mostrando, nós vamos colocar um pouco da tinta, né, na base da tira de papel de filtro. Depois, vamos mergulhar essa tira numa parte do álcool, né? E aí, em poucos minutos, vão surgir os pigmentos da tinta da caneta. E aí a gente pode identificar quais foram os pigmentos, quais foram as cores usadas para determinar uma cor da tinta de uma caneta. Então, aqui no caso do lado, você tem uma caneta marrom, verde, vermelha, roxa, né? Então, você pode observar as várias cores que foram utilizadas. Isso tudo porque foi colocado um pouco da cor da tinta marrom, e aí ao colocar essa tira no álcool, você vai observar as variadas cores, porque cada cor tem uma velocidade para ser arrastada. Onde é que nós podemos utilizar essa técnica, né, no dia a dia? Para dosar constituintes de alimentos, né, substâncias que estão presentes no alimento, que apresentam variadas cores, né? Dosar os princípios ativos em drogas de medicamentos, saber quais são as dosagens, que quantidades, monitorar os componentes tóxicos do ambiente, também é possível, né? Alguns resíduos, alguma substância tóxica que está no ambiente, na água, no solo, no ar, e aí você consegue fazer a cromatografia e identificar como está aquela dosagem, se está além do que é permitido ou não.